Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voiget para vocês. Pessoal, nós vamos falar de um assunto que é deveras muito importante, né? Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar justamente dos músculos da mastigação, né? É um tema que é bastante cobrado, então a gente vai citar os principais músculos da mastigação e nós vamos descrever esses músculos, tá? Inclusive a gente vai falar da inserção inicial e inserção final, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente já sabe que os músculos da mastigação vão ser o temporal, masseter, pterigoideu medial e pterigoideu lateral, né? A gente já sabe que a gente começa com o temporal, porque o temporal está mais em cima, né? Tem o músculo temporal, o masseteiro, né? E depois a gente tem o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral. E eu sempre vou falar, quando eu falar do pterigoideu lateral, vou dizer que é o único músculo da mastigação que é responsável por abrir a maldita boca. Quem abre a boca, pterigoideu lateral, tá? Pterigoideu lateral. Lembrar que em espanhol o P é mudo. Você não vai falar pterigoideu, você vai falar pterigoideu. Tá? Você vai falar pterigoideu, você vai falar pterigoideu. Tá? Então, só para ficar claro. Então, olha só, isso aqui mais ou menos a gente já tinha dado uma boa olhada quando a gente tinha estudado a articulação temporomandibular, que isso também, uma forma de perguntar isso aqui é perguntar quais são os ligamentos ativos da articulação temporomandibular, e a gente tem que responder que são os músculos da mastigação, né? Que vão ser os ligamentos ativos. Não vou entrar em muitos detalhes. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ler o que está aí, tá? Eu já, inclusive, no vídeo que a gente fez falando da ATM, que eu sugiro que quem estiver vendo agora esse vídeo fora de ordem, vai dar uma olhadinha na articulação temporomandibular, que, inclusive, eu dei minha cara a tapa lá, mostrei meu rostinho lindo, e para vocês verem o que era protrusão, o que é retropulsão, o que era molduração, tá? Então, não vou entrar nesses detalhes dos movimentos, porque a gente já falou disso, já foi abordado. A questão é que a gente vai falar o quê? Mais uma vez, todos os músculos da mastigação são inervados pelo nervo trigêmino, que é o quinto par cranial, né? Então, são inervados pelo nervo trigêmino. Qual rama do trigêmino? V3. Muito bem, Isabela. Isabela, Bela, Isabela. Agora a gente vai falar o seguinte, a gente vai saber onde estão esses músculos, tá? Então, primeiro a gente vai falar do músculo temporal. Olha só, temporal. Eu vou marcar aqui com lápis para ficar bem claro para vocês onde é que está o músculo temporal, tá? E aqui bem interessante o que eu estou tentando agora fazer e ele não vai, porque está em tela cheia. E eu não sei por que quando coloca em tela cheia, ele não deixa a gente desenhar. Então, vou ter que diminuir a tela. Espera aí. Vamos lá. Então, deixa eu marcar para vocês aqui, ó, músculo temporal é esse aqui, ó. Esse aqui que eu estou marcando aqui, ó, estou dando a volta nele. Esse aqui é o músculo temporal, tá, pessoal? Estou marcando com um X nele bem grandão. Esse aqui é o músculo temporal, tá? Inserção inicial, pessoal. Inserção inicial, olha só. Vou marcar com uma setinha. Vou marcar com a inserção inicial, vou marcar com a setinha azul, tá? Ó, inserção inicial, setinha azul. Ele começa onde, ó? Em toda a extensão da fossa temporal. Então, tudo isso aqui, ó, essa partezinha aqui onde ele está supostamente, que é onde ele está nascendo, ó, esse lugar aqui, é a inserção inicial, tá? Que ele está nascendo em toda a extensão da fossa temporal. E ele vai acabar se insertando aonde, pessoal? Na apófise coronoide. Então, olha só, a gente já sabe que a apófise coronoide está aqui assim, ó. A apófise coronoide está aqui assim, ó. Então, é um músculo que ele vai acabar se insertando aqui, ó. Ele vai, todas as fibras confluem para cá, tá? Na apófise coronoide, tá? Que é a inserção final do músculo temporal, tá? Agora, função. A gente já falou função, a gente já sabe que o músculo temporal ele vai ser responsável por quê? Por fechar a boca, elevar a mandíbula e retropulsão. Quem vai irrigar o músculo temporal vai ser a temporal superficial, que vem da carótida externa, e a temporal profunda, que vem da artéria maxilar interna. Drenagem venoso, sempre como não tiver aqui, pessoal, você já sabe que é satélite, tá? Inervação, pessoal, eu só vou colocar uma vez assim, mas você sabe que quando eu colocar trigêmino, eu tenho que saber quem do trigêmino, tá? Então, olha só. Sempre quando... Isso aqui é para basicamente um código, porque quem não é meu aluno e pega meu material não entende bosta nenhuma. Então, eu vou colocar nos outros, vocês vão ver que eu só vou colocar trigêmino. Mas o que significa de verdade? Qual é a inervação? Eu tenho que saber que o nervo trigêmino vai dar um nervo mandibular, que é V3, que vai dar um nervo que vai ter o mesmo nome do músculo que ele vai estar inervando. Então, olha só, eu começo com o nervo trigêmino, que dá uma rama mandibular, que essa rama mandibular vai dar uma rama que se chama nervo temporal, que vai inervar o músculo temporal. Você vê que o final sempre é igual, vai ter o mesmo nome do músculo que está sendo inervado. Então, do nervo trigêmino,
dar um nervo mandibular, e esse nervo mandibular vai dar uma rama que se chama nervo temporal, que vai para o músculo temporal, tá? Então, isso aqui é bem fácil da gente poder entender como funciona. O músculo maceteiro, vamos mostrar onde é que está o músculo maceteiro, tá? E por isso que a gente pinta ele, ó, eu vou pintar ele de vermelhinho, porque você já sabe que eu tinha feito aqui, ó, o temporal eu tinha pintado ele de azul, e o maceteiro eu vou pintar ele de vermelho, porque ele está numa situação mais inferiorizada. Então, olha só, onde é que começa? Inserção inicial, né? Inserção inicial, olha só, inserção inicial, borde inferior, ó, borde inferior, e cara medial do arco zigomático. Cara medial do arco zigomático, ó, cara medial do arco zigomático, tá? Onde é que ele termina, pessoal? Onde é que ele termina? A gente já sabe que ele vai terminar onde? Vai terminar na cara lateral da mandíbula e cara lateral da apófisis coronoides, tá? Então, essa é a inserção distal. O que eu tenho? Então, olha só, eu já sei que a irrigação desse músculo vai ser dada pela artéria masseterina, ou seja, o músculo masseteiro vai ser a artéria masseterina, isso é fácil de lembrar. A artéria masseterina vem da artéria maxilar interna, que é uma rama terminal da carótida externa, certo? E aí eu tenho que saber essas nuances, o que é terminal, o que é colateral. Já sei que terminal é o ponto final. Colateral é o que vai ser dado durante o trajeto da artéria, tá? Isso aqui eu também explico lá no início. E, assim, é importante vocês saberem essas terminologias de terminal, colateral, que isso aí é uma coisa que o professor vai fazer um inferno da vida de vocês se você não souber. Drenagem venoso é satélite, ou seja, quando a gente fala que é satélite, é porque a vena vai ter o mesmo trajeto e recorrido da artéria. Então, quem é que vai ser o nome do drenagem venoso? Vena masseterina, né? Vena masseterina. Inervação, percebo que eu já coloquei ali, nervo trigêmeo, mas eu tenho que saber aqui o quê? O nervo trigêmeo dá um nervo mandibular, que ele vai acabar dando o quê? Que vai acabar dando o nervo masseterino, tá? Então, eu tenho essa sequência a seguir. Então, já sei que o nervo trigêmeo vai dar uma rama mandibular. Essa rama mandibular vai acabar dando o quê? Vai dar uma rama que a gente vai chamar de nervo masseterino, ou nervo masseteiro, tá? Que vai para o músculo masseteiro, obviamente, tá? Então, isso é sobre o músculo masseteiro. Músculo pterigoideu medial, tá? Então, agora eu vou marcar o músculo pterigoideu medial de amarelo. Para quem me conhece já sabe que amarelo é minha cor favorita, né? Então, pterigoideu medial. Quem é o pterigoideu medial? Olha só, eu vou marcar o pterigoideu medial, tá aqui, ó. Esse aqui é o pterigoideu medial e esse aqui também é pterigoideu medial, tá? Então, esses dois aqui, ó, que eu tô marcando aqui, ó, que ele vai ter duas cabeças, tá? Então, ele vai ter uma cabeça superficial e uma cabeça profunda, tá? A cabeça superficial, ele vai estar saindo da tuberosidade maxilar, ó. Então, vou marcar aqui, ó, com uma setinha. Essa aqui é a cabeça superficial, ó, que eu estou marcando aqui, ó. Cabeça superficial. Essa é a inserção inicial. E o que acontece? A gente vai ver da inserção profunda. Vou marcar com a setinha aqui, ó, com a setinha preta, para vocês verem. Inserção profunda está saindo da onde? Da cara medial da lâmina lateral da apófise pterigoides. A gente, basicamente, ó, que o esfenoides é esse osso que tem aqui, ó, pessoal, que eu vou marcar ele bem aqui, tá? Esse aqui é o osso esfenoides. E ele está dizendo da cara medial da lâmina lateral. A lâmina lateral é um detalhe anatômico do esfenoides que vai vir descendo aqui assim, ó, tá? Eu vou deixar bem marcadinho aqui, ó, é um detalhe anatômico que não é apreciável nessa vista, mas ele está mais ou menos nesse nível. E aí ele vai ser, a cabeça profunda vai estar insertada aqui, ó. Então essa partezinha aqui, ó, vai estar grudadinha aqui, tá? Na apófise, na lâmina, na cara medial da lâmina lateral da apófise pterigoides e vai pegar uma parte da apófise piramidal do palatino, tá? Então, essa aqui é a cabeça profunda. Então, as duas, elas vão acabar confluindo aonde, pessoal? Na cara medial da rama da mandíbula e vão estar num nível mais inferior ao agorreiro mandibular. O agorreiro mandibular, que a gente está tendo como referência, é esse aqui, ó. Esse aqui é o agorreiro mandibular. Então, se ele está inferiormente ao agorreiro mandibular, a gente traça uma linha imaginária aqui, ó. E eu já sei que eles estão inferior ao agorreiro mandibular, tá? Então, ó, essa é a parte onde vai terminar a inserção distal ou inserção final do pterigoideu medial, tá? Então, a anatomia só tem como aprender olhando para a imagem, tá? Depois, quando estiver pertinho do final da aula, eu vou abrir um atlas aqui para vocês mais ou menos terem uma ideia de estruturas que a gente não conseguiu ver de maneira estática, porque às vezes a gente tem que mexer o osso para poder visualizar, tá? É assim que a gente aprende.
E aí, o que acontece? A gente já sabe que a função do pterygoideu medial é o quê? Fechar a boca, elevar a mandíbula. Então, ele fecha a boca, eleva a mandíbula, tá? E ele também faz deducção, né? Que a gente já sabe que é o movimento de moturação, que é a lateralidade. Irrigação, o músculo pterygoideu medial, ele vai ser irrigado pelas ramas pterigoideias, que vêm da artéria maxilar, e a gente já sabe que a maxilar interna é uma rama terminal da carótida externa, tá? Tudo isso são nuances que vocês precisam saber para poder se defender, porque o professor vai te perguntar quem é que irriga o músculo pterigoideu medial. Você tem que saber, ó, pterigoideu medial é irrigado pelas ramas pterigoideias. Ele vai te perguntar, da onde é que vêm as ramas pterigoideias? Da artéria maxilar. E a artéria maxilar vem da onde? Você tem que dizer, ela é uma rama terminal da carótida externa. Pode parecer que eu estou colocando muito detalhe, mas vocês vão ficar surpresos na hora que vocês forem para o exame e vocês verem o nível de exigência da prova. Por isso que tantas pessoas acabam reprovando, tá? Muita gente vai reprovar. Eu lembro que no meu ano, na primeira prova de anatomia, nós éramos 200 alunos. Quantos passaram de primeira? 25, 30. Tá? Eram 200 alunos e passaram de primeira 25, 30. Tá? Então, eu me lembro que o senhor falou assim, hoje, o professor pegava a prova assim e falava, ó, turma A, amanhã, ninguém passou. Turma B, ninguém passou. Turma C, passou 1. Turma D, passou 2. Tá? Eu lembro como se fosse hoje. Quais são a drenagem? Vocês já sabem que quando não tem nada, significa que a drenagem venosa é satélite, ou seja, ela tem o mesmo nome do vaso sanguíneo que deu a irrigação, ou seja, vai ser uma vena pterigoideia, né? E ela vai, a inervação do músculo pterigoideu medial, a gente já sabe que ele vem nervo trigêmino, que dá nervo mandibular, e o nervo mandibular vai dar um nervo pterigoideu medial. Só isso, nada mais, nada menos, tá? Então, isso aqui a gente está vendo do músculo pterigoideu medial. Pterigoideu lateral, que eu sempre quando eu falar, já é impulsivo. Eu falo pterigoideu lateral é o único músculo da mastigação que é responsável por abrir a boca. Eu sempre vou falar desse jeito porque é uma coisa que é uma cicatriz de memória permanente. Toda vez que eu falar pterigoideu lateral, eu vou dizer é o único músculo da mastigação que é responsável por abrir a boca. Vocês têm que ter essa noção de falar isso, tá? Inserção proximal, pessoal. Olha só, vou marcar para vocês poderem ver onde é que está esse músculo, tá? Então, agora eu vou marcar de verdinho. Ó, músculo pterigoideu lateral. Olha só, ele é esse músculo que está aqui, ó. Esses dois fascículos que eu tenho aqui, ó. O que acontece? Vocês percebem que ele está insertado no disco articular da articulação temporomandibular, que foi o assunto que a gente viu antes, ó. Isso que eu estou pintando de preto aqui é o disco articular. Vocês estão vendo que ele está insertado aqui. Pronto, não pode ter dúvida disso. Essa é uma das perguntas da prova final. Então, olha só. Inserção inicial ou proximal, tá? Vou botar com a flechinha preta, tá? Cabeça superior. Cabeça superior, ele sai da cara infratemporal. Tá aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida que esse osso aqui é o osso temporal? Ninguém tem, né? Ninguém deveria ter. Tá? Esse aqui é o osso temporal. Todo esse osso aqui, ó, é o osso temporal, né? Então, da cara infratemporal está sendo a cabeça superior. E está dizendo que da ala maior dos senoides. Lembrando que a ala maior dos senoides, ela está aqui, ó. Tá? Então, está saindo da cara infratemporal e da ala maior dos senoides. Tá? Isso é a cabeça superior. A cabeça inferior, que eu vou pintar ela de vermelho, para vocês verem, ela está ligada à cara lateral da lâmina lateral da apófise pterigoides, que é aquele detalhe anatômico que eu falei para vocês, ó, que eu tenho aqui, ó, tem que... Depois, isso aqui eu vou abrir o atlas no final da aula para poder mostrar para vocês onde é que está essa apófise pterigoides, tá? Isso aqui é um detalhe anatômico do esfenoides, tá? Esse detalhe vermelho que eu estou botando aqui. E daqui está saindo uma das inserções iniciais, tá? E aí, o que acontece? Inserção final para os dois, tá? Então, a inserção final para os dois, eu vou botar de rosinha aqui, ó, vai ser isso aqui, ó. O mais importante que vocês têm que falar, não pode esquecer, é o disco articular da articulação temporomandibular, tá? Vai também ter alguma ligação com o coeixo da mandíbula e vai ter alguma ligação com a cápsula da articulação temporomandibular. Mas, eu digo para vocês, o mais importante é que vocês têm que lembrar que o pterigoideu lateral, como ele é o único músculo que é responsável por abrir a boca, ele está insertado no disco articular. E isso tem uma importância crucial, condição sine qua non para quem quer aprovar. Por quê? Porque se você fizer, eu não vou fazer esse movimento porque me dá angústia, mas se você ficar abrindo a boca, abrindo, fechando a boca muito rapidamente, o que pode acontecer? Pode acontecer de você fechar tão rápido que o disco articular ficou preso do lado de fora e vai dar um crack.
tá? Na hora. E dói. Por isso que eu não vou fazer. Eu já cansei de mostrar e eu não vou correr o risco de ficar com uma luxação mandibular. Depois, o que vão dizer que eu estava fazendo? Chegar na guarda, o pessoal olhar para mim, Wilson, o que tu está fazendo que tu deslocou a mandíbula? Não vai acontecer, tá? Então, mas se a pessoa ficar abrindo e fechando muito rapidamente a boca, pode acontecer, inclusive, da pessoa ter... E assim, parece filme de terror. Se você colocar ali deslocamento, luxação de mandíbula, a pessoa tem que ficar literalmente segurando a mandíbula, porque se ela soltar a mandíbula vai parar lá no estômago. Na moral, a pele, assim, dá aquela esticada, parece filme de terror. Tá? Então, tome cuidado aí. Eu sei que deve ter gente que está abrindo e fechando a boca sem parar para ver se consegue sentir. Né? Você vai sentir uma dor. Eu não gosto de sentir dor, então pronto. Então, isso é importante, tá, pessoal? A função do músculo pterygoideu lateral é o quê? Ele é o único músculo que é responsável por abrir a boca, ele vai fazer protrusão, ou seja, aquele movimento para a frente da mandíbula, e o movimento de mouturação, que é aquele movimento que eu falei que é imitando o mastigar do cavalo, o mastigar da vaca, né? O movimento do gado. O movimento do gado, que ele fica mastigando chiclete de uma forma irritante, que você tem vontade de jogar ele pela janela. Pronto, esse é o movimento de mouturação, tá? Mouturação, dedução, lateralidade. Irrigação, ele também vai ser irrigado pelas ramas pterigoideias, que estão vindo da artéria maxilar interna, né? Drenagem venosa é dado pelas venas pterigoideias, que são venas satélites. Lembrar que quando a gente fala venas satélite, elas estão seguindo o mesmo trajeto, o mesmo recorrido das artérias, tá? E a inervação a gente já sabe que vai ser nervo trigêmino, que vai dar uma rama nervo mandibular, e essa rama mandibular vai dar um nervo que a gente já vai chamar nervo pterigoideu, tá? Que vai dar inervação para o músculo pterigoideu lateral. Então, assim, da maneira mais simplificada, o professor pode perguntar quem é responsável por inervar o pterigoideu lateral, você pode falar, professor, aí participa o nervo trigêmino. Se ele te perguntar quem especificamente do nervo trigêmino, você vai dizer rama V3 do trigêmeno. Pronto. E aí ele vai parar por aí, tá? Porque é muito fácil da gente fazer a dedução de quem é que vai ser, por exemplo, qual é o nervo que vai dar inervação para o músculo maceteiro? O nervo maceteiro. Quem vai ser o nervo que vai dar inervação para o músculo temporal? Nervo temporal. Agora você tem que saber de onde é que ele está saindo. Então, nervo temporal, nervo maceteiro, nervo pterigoideu, eles saem da onde? Do nervo mandibular. E o nervo mandibular vem da onde? Vem do nervo trigêmeo. Eu percebi que o Thiago está doido para fazer uma pergunta. Pode fazer, Thiago. Vou aproveitar para tomar minha aguinha aqui. Não, eu ia perguntar aqui, ó, por exemplo, a artéria maxilar, ela vai ser uma rama terminal da carótida externa, não é? Isso. Beleza. E as Isso. ramas pterigoideias, você falou que seriam ramas colaterais à maxilar. A sequência de dizer seria assim? Exatamente. É isso mesmo, Thiago. Exatamente. Exatamente desse jeito. Pode parecer confuso, mas não. Tipo, a rama maxilar interna é rama terminal da carótida externa. A rama pterigoideia é uma rama colateral da artéria maxilar. É justamente isso. Não tem nem como tirar, nem tirar, nem pôr. É exatamente assim. Tá? Então, o que acontece? Olha só, com isso a gente viu os músculos da mastigação, mas, como eu prometi para vocês, a gente vai abrir o Atlas aqui para mostrar algumas coisas interessantes para vocês, tá? Que eu quero que vocês fechem a aula de hoje tendo dado uma olhadinha no Atlas, tá? O Atlas, ele faz toda a diferença, porque a anatomia você só vai aprender olhando. Você diz, cara, não sei onde é que está esse detalhe anatômico. Tá, quero aprender onde é que está. Então, você vai, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o crânio. Aqui, ó, vamos pegar o crânio, né? Ó, vamos aproximar ele. E qual foi uma estrutura que a gente falou várias vezes hoje, né? A gente falou lâmina, ó, vamos chegar aqui, ó, por baixo do crânio, né? Então, olha só, vocês estão vendo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui assim, aqui embaixo, ó, isso aqui é o esfenoides, tá vendo? Ó, olha só, olha onde é que tá o esfenoides aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, que tá desenhadinha aí, ó, é o esfenoides. Vocês conseguem ver, ó? Isso é importante para vocês se situarem o que é o esfenoides, ó. Ó. Então, olha só, o que eu vou fazer? Agora a gente vai fazer, vamos dissecar, vamos tirar as partes para vocês olharem dentro como funciona, tá? Então, vou tirando aqui as partes para vocês irem olhando, tá? Vou tirar tudinho aqui, vou deixar só os esfenoides.
E aí vocês vão entender uma coisa, por que o esfenóides é chamado de que ele tem alas de mariposa, né? Ó, vai ficar, vamos ver se eu consigo, não, acabei tirando os esfenóides. Não quero tirar os esfenóides. Vamos tirar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar. Pronto. Tá? Mas assim, ó, a gente já tirou boa parte do... Vamos tirar isso aqui também. Pronto. A gente tirou boa parte dos ossos. Vou tentar tirar os dentes tudinho aqui, peraí. Deixar esse cara desdentado aqui, tá? Mas o que acontece? O barato da gente ficar manipulando isso aqui é que a gente vai estudar as estruturas como tem que ser. Eu tenho que saber. Eu não posso... Assim, tem gente que vai dizer que a anatomia é só decorar. Não sei o que, olha, não faz isso não. Você vai se lascar, tá? A anatomia tem que entender. Se você conseguir entender, fica bem mais fácil. Eu garanto para você que se você tirar um tempo para poder entender a anatomia não vai ser um suplício, tá? Eu sei que para muita gente, primeiro ano, a anatomia é um tormento, mas não precisa ser, tá? Ó, tô tirando aqui as coisas só para a gente deixar o esfenóides, tá? Olha só. Então, por que a gente diz que o esfenóides ele tem um jeito... Ó, deixa eu tirar aqui a parte de secar, né? Ó, por que a gente diz que o esfenóides, ó, é essa estrutura aqui que está toda desenhadinha, inclusive eu consigo tirar mais coisa aqui, ó, para deixar só o esfenóides. Pronto. Ó. Então, a gente vê que ele tem, olha só, esse aqui, por que eu estou dando tanta ênfase para os esfenóides? Porque é o osso preferido do Moretti, tá? O Moretti gosta bastante de perguntar sobre os esfenóides. E aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, ó, essa partezinha aqui, ó, que a gente tá, que eu vou clicar aqui, ó, isso aqui é a cicha turca, tá? É aqui onde fica a hipótese, tá? Então, a hipótese, ela fica aqui, nesse lugarzinho que é chamado de cicha turca, certo? Pronto. Aqui eu tenho a ala maior dos senoides, tá? A ala maior dos senoides. A ala menor dos senoides está aqui, certo? Então, ala maior. E lembrem sempre que o esfenóides ele vai ser conhecido como uma borboleta, né? E se você parar, se você tiver a ousadia, vou dizer assim, né? Ele parece, ó, tá vendo? Esse aqui é um osso que vai guardar muita relação com o esfenóides, que é o osso palatino, ó. Ele praticamente ele fica invisível, a gente não consegue chegar nele de uma maneira fácil, tá? Então, pronto. Ó, você vê que ele guarda essa íntima relação aqui, praticamente está cavalgado no esfenóides, tá? Então, olha só. Então, eu vou colocar aqui outra coisa. Então, ó, a gente tem a ala maior dos esfenóides, que é isso aqui, ó. A ala maior dos esfenóides, essa partezinha aqui, essa parte, e a ala menor dos esfenóides, que é essa aqui. Agora vamos olhar o seguinte, vamos olhar uma coisa aqui que é bem interessante. Os orifícios que vão guardar a relação com os esfenóides, tá? Então, olha só, esse orifício que eu tenho aqui, ó, ele é o conduto óptico, tá? Ó, esse aqui é o conduto óptico, tá? Se vocês pararem para ver, ó, que esse orifício aqui é o conduto óptico, né? Aí a gente vai dar uma viradinha aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é fissura orbitária superior, que se você parar para ver, a localização anatômica dela se encontra onde? Entre a ala menor e a ala maior dos senoides. Então, quando a gente falar o orifício anatômico que se encontra entre a ala menor e a ala maior, é a fissura orbitária superior, certo? Pronto. E aí a gente tem um orifício aqui, ó. Pode. Wilson, Fala, por Thiago. exemplo, mostra para mim aqui a estrutura inferior, por exemplo, a inferior, a fissura orbitária, é a ala menor ou é o contrário? Qual é a ala menor? Não, aqui, ó, eu vou mostrar com o X aqui, ó. Eu vou pintar essa partezinha aqui, ó, ala maior. Isso é a ala maior. Agora, ala menor é notório. A gente consegue perceber aqui, ó. Isso aqui é a ala menor. Não, beleza. É porque quando você está explicando pela internet, o mouse chega depois do seu áudio, de vez em quando. Aí... Tá. Não, mas não tem problema. Aí quando acontece isso, eu desenho e a dúvida é tirada instantaneamente. Mas você vê que aqui, ó, eu consigo perceber quem é maior e menor só de fazer esse tracejado aqui. Eu já consigo visualizar com perfeição, né? Porque é notório. Visualiza bem. Obrigado. Né? Pronto. Então, o que acontece? Então, como é que eu vou descrever a fissura orbitária superior, que é esse orifício que eu tenho aqui,
se encontra entre a ala menor e a ala maior do esfenoides. Qual é o orifício que se encontra entre a ala menor e a ala maior? Fissura orbitária superior. Quem é que está na base? Olha só que interessante, né? Quem é que está na base da ala menor? O orifício está na base da ala menor, eu já sei que é o quê? Conduto óptico. Quem está, olha só, o orifício que guarda relação com a ala maior do esfenoide, só com a ala maior do esfenoides, né? Esse aqui é o foramen redondo, né? Que é o eu posso chamar teres, né? Que teres é redondo. Então, esse aqui é o agorreiro redondo, tá? Isso aqui bem importante para vocês terem, assim, eu tô dando ênfase no esfenoides porque é um osso que é muito perguntado, tá, pessoal? Olha só, vou dar um zoom aqui mais um pouquinho para vocês verem que eu ainda tenho outros orifícios aqui, ó. Eu tenho esse orifício aqui, tá? Que também é importante. Olha só, esse orifício aqui tem uma forma oval, parece um ovo. Adivinha como é que é o nome desse orifício? Agorreiro oval, né? Agorreiro oval. O agorreiro oval, a gente diz que ele está numa região posteriorizada da ala maior dos esfenoides. E tem um orifício logo atrás, que a gente até descreve ele, que é o orifício está situado por detrás do agorreiro oval, que eu vou fazer a marcação dele pintado, de preto, tá? Então, aqui, ó, esse orifício aqui é o foramen espinoso, tá? Que ele também é conhecido como redondo menor, tá? Então, esse aqui, ele tá descrito como ele está na região que a gente chama espina do esfenoides, tá? Ó, porque ele está bem na pontinha. Essa região é chamada de espina do esfenoides, por isso que ele se chama agorreiro espinoso, tá? Então, falamos aí de vários agorreiros que guardam relação direta com o osso esfenoides, tá? E eu não vou falar de conteúdo agora, porque isso aqui mais ou menos já estou preparando para vocês para a aula que a gente vai falar de agorreiros do crânio, tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma prévia do que está para vir por aí, e vocês têm que ter essa noção de onde é que estão mais ou menos os agorreiros do crânio, tá? Pronto. Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula